Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem importante, onde ele trata da comparação entre números racionais. Ou seja, quando eu quero comparar dois números quaisquer, sejam números naturais ou números racionais, eu quero analisar o seguinte, se eles são iguais ou quem é maior do que quem. Para isso, eu vou utilizar essa simbologia desses três elementos aqui, certo? Esse primeiro é chamado de maior que, esse segundo menor que e, logicamente, esse terceiro é a nossa igualdade, onde a gente chama de igual. Para que a gente possa comparar duas frações ou dois números racionais, pessoal, você sempre faz essa comparação em relação aos seus denominadores. Quem são os denominadores? São os valores que estão aqui embaixo na fração, tá certo? Então, de repente, o que acontece? Eu tenho duas situações bem diferentes. Quais são elas? A primeira situação é quando os seus denominadores são iguais. Outra situação é quando eles são diferentes, tá? Sendo os denominadores iguais, então, façamos o seguinte. Eu vou comparar sempre os seus numeradores. Então, olha lá. Aqui, por exemplo, eu tenho 7 quintos e 3 quintos. Ou seja, os valores aqui embaixo são iguais. Então, a gente esquece esses valores por enquanto. E vamos analisar somente o 7 e o 3, que são os numeradores, tá? E aí, nesse caso, olha só. Pela lógica, 7 é maior do que 3. Logo, então, eu vou usar essa simbologia, onde a abertura ela vai sempre em relação à maior das frações ou ao maior dos valores. Ora, pessoal, se eu sei que os meus denominadores são iguais, além disso, nós estamos verificando que, em relação aos numeradores, o 7 é maior do que 3, automaticamente, essa fração 7 quintos é maior do que essa fração 3 quintos. Então, pessoal, reparem que agora no nosso segundo exemplo, nós temos duas frações, mas essas duas frações, elas possuem denominadores diferentes. Sendo eles diferentes, eu não posso trabalhar a mesma ideia que nós fizemos aqui anteriormente, tá? Ou seja, a comparação entre os numeradores. De novo, eu só posso fazer essa comparação entre os numeradores caso os denominadores sejam iguais, o que não acontece aqui embaixo. O que eu vou fazer aqui então? Reparem. Sendo esses denominadores diferentes, a gente vai resolver a multiplicação entre eles. Logo então, reparem que eu tenho 3 vezes 2 igual a 6. Logo, o que eu vou fazer em seguida? Eu vou pegar esse resultado dessa multiplicação, dividir por cada um desses denominadores, tá bom? Então, olha só, 6 dividido por 3 é 2. E aqui eu vou colocar vezes 2, porque eu vou já te explicar por quê, tá? Aqui eu tenho 6 dividido por 2, que é 3, e eu vou multiplicar essa fração por 3. Então, olha só, gente, por que eu fiz essa multiplicação por 2 e por 3? Justamente pelo motivo de que eu vou pegar essa fração toda e multiplicá-la por 2, assim como eu vou pegar esta segunda fração toda e multiplicá-la por 3. Automaticamente, então, repare o seguinte, tá? Que eu vou ter aqui 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Essa parte verde aqui, então, ó, é em relação à primeira fração, tá? E aí, na segunda fração, eu tenho o seguinte, 3 vezes 1 é 3, e 3 vezes 2 é 6. Ou seja, essa segunda parte de amarelo que eu coloquei é em relação à segunda fração. Você já conseguiu identificar por que eu fiz essa multiplicação? Não? Deixa eu te mostrar. Porque fazendo essa multiplicação, reparem que os seus denominadores, eles passaram a ser iguais. E aí, com os denominadores iguais, fica muito mais fácil de nós fazermos a comparação entre essas frações. Por quê? Porque, sendo eles iguais, a gente compara os numeradores. E aí, pessoal, comparando aqui os numeradores, reparem, 4 é maior do que 3. Opa,
Como o primeiro valor é maior do que o segundo valor, automaticamente, então, eu vou utilizar esta primeira simbologia. Então, olha só, se 4 sobre 6 é maior do que 3 sobre 6, automaticamente, então, 2 sobre 3, ou 2/3, é maior do que 1 sobre 2, ou meio. Então, você verifica aqui, pessoal, a importância da utilização do MMC para a comparação entre números racionais, pois você tinha antes duas frações com denominadores diferentes e, ao utilizar esse MMC, elas passaram a ser duas frações com denominadores iguais. E sendo eles iguais, fica muito mais fácil você fazer essa comparação, até porque você vai utilizar apenas os numeradores, que são os valores aqui de cima. Legal? Ok. Nosso terceiro tipo de comparação é o seguinte. Eu tenho menos 5/7 e 3/5. Aí, pessoal, embora nós tenhamos denominadores diferentes, reparem que os seus sinais também são diferentes. E aí a gente vai lembrar aquela regrinha da comparação entre sinais. Qual regrinha? Que todo valor positivo sempre será maior do que qualquer valor negativo, independente do seu valor numérico. Automaticamente, então, como a segunda fração, devido a ela ser positiva, e a primeira fração ela ser negativa, a segunda fração é maior do que a primeira. Como a segunda é maior que a primeira, eu vou utilizar a segunda simbologia, ou seja, menos 5/7 é menor do que 3/5. Legal? Então, reparem que eu não utilizei essa ideia aqui em cima, até porque os dois valores são positivos. Legal? Vejamos aqui mais esse exemplo para fixar melhor essa ideia na tua cabeça. Eu tenho aqui, então, o 5 e o 2. Então, nós temos dois números primos. Logo, então, o MMC entre eles é a multiplicação de 5 por 2, cujo resultado é igual a 10. Legal. Sendo ele igual a 10, então, reparem, eu vou pegar esse MMC e eu vou fazer o quê? A divisão pelo denominador. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, aqui eu vou multiplicar toda a fração por 2. 10 dividido por 2 é 5. Logo, eu vou multiplicar toda essa fração por 5, tá? E aí, em seguida, deixa eu resolver essa multiplicação para que você veja o seguinte. Multiplicando a primeira fração por 2, eu tenho 2 vezes 1 aqui em cima é 2. 2 vezes 5 aqui embaixo é 10. Legal. Na segunda fração nós temos 5 vezes 3 é igual a 15 em cima e 5 vezes 2 é igual a 10 aqui embaixo. Com isso você verifica então o seguinte, pessoal. Essa primeira parte que eu vou pegar de verde, tá? A primeira fração é essa primeira fração aqui que está de branco, assim como esta segunda fração significa esta segunda fração que está de branco também. Professor, por que o senhor fez essa multiplicação? Pelo mesmo motivo que eu fiz aqui anteriormente, para que nós tenhamos agora denominadores iguais, com isso fica mais fácil de compararmos essas duas frações. E aí, moçada, olha só, como 2 é menor do que 15, analisando da esquerda para a direita, automaticamente, então, 1/5 será menor do que 3/2, tá bom? Então, 1/5 será menor do que 3/2. Uma outra parte importante que você pode comparar de repente, sem a necessidade do MMC, é o seguinte. Vamos analisar aqui as frações. Repare que nessa primeira fração, o valor de cima é menor do que o de baixo. Beleza. Repare que nessa segunda fração, o valor de cima é maior do que o de baixo. Opa! Toda vez que você também comparar duas frações, onde o valor de cima é maior que o de baixo e na outra é o inverso, obrigatoriamente, a que tem o numerador maior que o denominador será sempre a maior das frações, tá? Então, por isso também que essa fração foi maior do que a primeira. Legal, pessoal? Por último, vamos comparar dois números, aliás, duas frações negativas. E aí, de novo, reparem que elas possuem aqui nesse exemplo
denominadores diferentes. Beleza. Calculemos aqui então o MMC entre os seus denominadores. Devido ao fato de eles serem números primos, basta resolver a multiplicação entre eles. 5 vezes 3 é igual a 15. E aí vamos lá. Dividindo 15 por 5, o resultado é 3. Dividindo 15 por 3, o resultado é 5. E aí a gente faz a multiplicação dessa fração todinha por 3 e depois a gente multiplica essa fração toda por 5. Então nós teremos menos 3 vezes 3 é 9 lá em cima, 3 vezes 5 é 15 aqui embaixo, tá? Então esta é a nossa primeira fração. Então aqui é essa fração aqui que eu estou resolvendo a multiplicação, legal? Na segunda fração, reparem, 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 3 é 15. Então, eu estou trabalhando com menos 5 sobre 15. Perfeito. E essa nós temos como sendo a nossa segunda fração. E aí, de novo, pessoal, fica mais fácil compararmos quando os denominadores são iguais. Só que, entre menos 9 e menos 5, quem é o maior? Aí tu pensas, é o menos 9? Não, é o menos 5, pois, na reta numérica, o menos 5 está mais próximo do zero do que o menos 9. Sendo assim, então, como o menos 5 é maior do que menos 9, automaticamente, essa primeira fração ela será menor do que a segunda fração. Então, gente, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui a comparação entre frações, de modo que, para realizar essa comparação, eu vou utilizar essas três simbologias aqui, certo? Maior que, menor que ou igual. E aí, eu te mostrei que fica muito mais fácil fazer essa comparação utilizando o MMC entre os seus denominadores. Perfeito? Então, muito obrigado e tchau.